Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Invoco a presença do Espírito Santo sobre todos nós neste momento, para que possamos compreender o que Deus quer dizer às igrejas e a nós acerca da evangelização. Uma alegria poder participar desse congresso com vocês, um congresso online, onde nós estamos tratando do tema da missão e da evangelização, aguardando a volta de Cristo. Enquanto nosso Senhor não chega, é tarefa da igreja evangelizar. Eu creio que vocês se recordam muito bem daquela oração bonita que a igreja faz através dos lábios do sacerdote após a oração do Pai Nosso na missa, enquanto aguardamos a vinda do Cristo Salvador. A perspectiva da igreja é aguardar a vinda do Cristo. O trabalho da igreja é prolongar no tempo e na história os sinais de nosso Senhor até que Ele volte. Olha que coisa bonita, extraordinário isso. E quero iniciar esta minha conversa com vocês com o versículo 16 do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo nos ensina o seguinte: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe, ai de mim se eu não evangelizar. Essa palavra ela deve queimar o nosso coração e nos levar a perguntar: o que eu tenho feito em favor da evangelização? Eu creio que muitos de vocês aqui estiveram nos trabalhos da Evangelização 2000, lá no início da década de 80, lembram muito bem. E a grande postulação nossa era evangelizar os batizados. O Prado Flores escreveu um livro sobre esse tema. A gente tinha aquele afã de evangelizar as pessoas que tinham sido batizadas e que estavam fora da igreja. Hoje o contexto já mudou muito. 40 anos depois, nós já temos que evangelizar os pagãos e levá-los ao batismo. Diminuiu sensivelmente os batizados, os casamentos e o número de católicos e de cristãos no Brasil. A tarefa nossa agora é ir a campo, criar metodologia, estratégia, intercessão em favor de uma evangelização eficaz, capaz de tocar o coração dos pagãos, das pessoas que não são batizadas, que não têm Deus no coração, e também daquelas que batizadas estão longe de Deus, para que façam a experiência de Jesus ressuscitado. Recordemos a atitude de Maria Madalena, que ao chegar primeiro ao sepulcro de Jesus, o encontra vazio. E pensando que alguém havia roubado o cadáver de Jesus, o próprio Cristo se lhe aparece e lhe anuncia a verdade. E ele havia ressuscitado. Vocês imaginam a toada de Maria Madalena daquele lugar até o encontro dos apóstolos, seus amigos, seus irmãos, daquela comunidade de igreja nascente, para dizer: ele está vivo. Alguns não quiseram acreditar, mas muitos tomaram posse daquela grande verdade: ele está vivo. A evangelização é o trabalho de anunciar esse conteúdo. E Maria Madalena anunciou aos apóstolos o conteúdo do querigma, que o apóstolo Paulo tantas vezes a ele mencionou nas suas cartas. Anunciar, pregar
Jesus vivo e ressuscitado. Quando São Paulo VI colocou para a Igreja aquela exortação pós-sinodal sobre a evangelização, o primeiro sínodo dos bispos foi sobre a evangelização. Um documento fantástico, que até hoje continua sendo uma referência. Evangelho Nunciandi. Ali o Santo Padre contou para nós toda uma experiência de evangelização da Igreja e concluiu: a Igreja existe para evangelizar. A Igreja não existe para fazer política. A Igreja não existe para se meter em tantas coisas que nós às vezes perdemos tempos com elas, que são importantes, mas elas são próprias das instituições, dos leigos realizar. A missão da Igreja, missão profícua, é evangelizar. Porque a Igreja, ela é a epifania do mistério do ressuscitado. A Igreja é Cristo, porque ela nasceu e se edificou através da vontade do Senhor. Por isso a Igreja é de direito divino e ela existe para evangelizar. Papa Francisco já várias vezes tem mostrado a todos nós com a sua reflexão o perigo da gente pensar a Igreja como uma ONG, como um serviço social apenas. Muita gente quer isso. Nós temos muita gente dentro da Igreja que já não crê no mistério. Não são capazes de ver a Igreja como a estampa do mistério, como ícone do mistério da ressurreição, porque já perderam a noção da transcendência e querem uma Igreja cuidando de aspectos meramente culturais e sociais. Esses aspectos são importantes? São. A Igreja sempre esteve à frente também desses postulados, mas como decorrência da sua missão evangelizadora. Cada paróquia, cada comunidade deve ser um ícone da evangelização, da ação missionária da Igreja, que nós precisamos abraçar com todo o ímpeto, com toda a força e entusiasmo do nosso coração. Nós recordamos Madre Teresa certa vez que alguém lhe perguntou: Madre, o que é evangelizar? E ela disse para a repórter: evangelizar é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Pensa que definição mais bela, mais profunda que esta santa deu àquela repórter. A Igreja existe para evangelizar. A Igreja é o corpo místico de Cristo, no qual eu e você estamos enxertados como galhos da videira através do nosso batismo. Daí que as pessoas batizadas, elas devem viver o seu batismo nesta tarefa missionária e evangelizadora da Igreja. Não podemos fugir a isso. Há muita gente acomodada na Igreja. São João Paulo II, quando esteve no Haiti, em 1983, ele plasmou esta concepção da nova evangelização. Foi a primeira vez que nós ouvimos esse termo, nova evangelização. O Papa não estava propondo uma renovação do conteúdo da evangelização, uma mudança da evangelização. Não. Ele apresentava o mesmo conteúdo da evangelização, que é o querigma, que é Cristo vivo e ressuscitado, mas ele cunhou aquele dizer tão bonito: nova nos seus métodos, nova na sua expressão e nova no seu vigor, na sua dinâmica. A nova evangelização
não é o anúncio de um novo Cristo, de um novo querigma. Não, é da mesma coisa, porque Cristo mesmo se define nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus 13:1. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que andou na Galileia, na Samaria, o mesmo Cristo que nasceu pobre em Belém, o mesmo Cristo da cruz e da ressurreição, que fazia milagres, que fez milagres, continua a fazê-lo. É o mesmo Jesus que nós amamos e que deve afervorar o nosso coração em piedade e amor e em desejo de levá-lo aos outros. A evangelização, ela nasce, ela cresce, ela robustece nos corações fervorosos que experimentam o poder transformador de Cristo, quebrando toda a cerviz do nosso pecado, nos levando ao arrependimento e à experiência profunda do seu amor por nós. Esta experiência que nós estamos fazendo agora neste congresso, ela nos ajuda a sermos evangelizadores e missionários permanentes. Nós não somos agentes deste anúncio de modo temporário, mas perpétuo, sempre, enquanto nós estivermos respirando neste mundo, nós temos a obrigação com o empenho evangelizador e missionário. Se chega a um ponto que nós não temos mais vigor físico, é hora da gente interceder. Interceder por aqueles que vivem a evangelização, a nova evangelização. Nova nos seus métodos, nova na sua expressão, nova no seu vigor, no seu empenho. Eu quero hoje perguntar a você, como que está a evangelização e a missão na sua comunidade? Seja na sua pequena comunidade rural, na sua comunidade de bairro, na sua paróquia, na sua sede paroquial, seja lá na favela, na fazenda, na cidade, no condomínio. Como que está? A que ponto andas e se encontra a evangelização e a missão da sua paróquia? Esse é um questionamento que deve afervorar o nosso coração numa avaliação. Os sacerdotes precisam avaliar. Nós não podemos ser acomodados. Não podemos ficar esperando que as pessoas venham à igreja. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. A igreja na Europa está vivendo uma crise tremenda, dolorosa, em que as igrejas esvaziaram-se totalmente, porque não foi feita uma evangelização eficaz. Se acomodaram esperando as pessoas virem à missa. Enquanto isso, os inimigos da fé, aqueles que estão nas sombras, que são perigosos, prorromperam de seus túmulos, os túmulos da história com as suas ideologias, e produziram uma revolução cultural gramsciana, marxista, dentro das escolas, dentro da cultura, e por que não dizer também dentro da igreja? Eles alcançam a igreja. O método que João Paulo II fala da nova evangelização não é usar a análise marxista dos contextos a serem evangelizados. Não é ficar com essa bobagem ideológica de querer atiçar uma missão, uma evangelização em moldes sociológicos e humanos. Isso é pelagianismo, isso é heresia, não funciona.
O documento de Aparecida, nós tivemos a nossa conferência de Aparecida, Conferência do Episcopado Latino-Americano, de 13 a 31 de maio de 2007. Papa Bento esteve em Aparecida, nesta conferência. O seu discurso, na abertura desse documento, é um discurso maravilhoso, extraordinário, com palavras mordazes acerca da evangelização e da pastoral. E no documento de Aparecida, aqui no número 365, os bispos trataram de um assunto importante: conversão pastoral e renovação missionária das comunidades. E no documento foi cunhada a expressão que nós precisamos ter muito presente e combater, que é a necessidade de vencer uma pastoral derrancada, uma pastoral morta, uma pastoral que não tem mais ressonância, uma evangelização que está dentro do armário, mofada, e que não é capaz de atingir a ninguém. Por isso fala-se da renovação, da conversão pastoral. É uma necessidade que nós temos. Nós não podemos ficar à mercê de uma atividade que não rende, que não traz as pessoas para o redil de Cristo. A gente precisa ir atrás, superar esta pastoral morta, esta evangelização também que está morta, e transformar tudo isso numa conversão de dinâmica da nova evangelização. Nós vivemos esse tempo ainda de pandemia, mas é hora de recomeçar. É hora de irmos adiante nesta conversão dos nossos trabalhos a uma dinâmica mais proeminente. Para isso é preciso abrir-se ao Espírito Santo. Não tem como não abrir ao Espírito Santo para realizar esse novo contexto da evangelização e da missão que a Igreja exige de nós. Conversão mesmo das nossas estruturas de evangelização, de pastoral, num afã do Espírito, que quer nos conduzir nesta bonita missão de levar Jesus ao coração das pessoas. Nós corremos o risco de nos acomodar naquilo que não funciona mais. Veja na sua paróquia se isso não está acontecendo. O padre, os conselhos, as lideranças, contentes com aquilo que existe, mas não vai atrás de mais ninguém. Não se organiza uma pastoral com os doentes, não se preocupa em realizar uma missão nos bairros, nas favelas, de ir ao encontro das pessoas, de alcançar as escolas, de alcançar os nossos jovens, que nós estamos perdendo a nossa juventude e os nossos adolescentes para esse contexto da revolução cultural gramsciana. Isso está muito vivo, muito presente nas escolas e nas universidades. Às vezes nós catequizamos bem nossas crianças, nós temos os jovens bonitos ali no grupo de jovens que evangeliza, que faz distribuição de cesta para os pobres, os jovens estão engajados na liturgia, mas basta que eles ingressem numa universidade, e eles voltam para casa sem fé, sem amor, sem vivência. Vão ficando desnutridos espiritualmente, porque não foi dada a eles uma evangelização e uma catequese mais profunda, mais substanciosa, para que eles pudessem enfrentar esse mundo
tenebroso do paganismo que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Todo esse contexto de uma revolução cultural que estraga a família, que quer impor aquilo que o Concílio Vaticano II já discutiu através dos padres sinodais: a secularização. Uma vida, uma história, os nossos trabalhos, uma educação, administração pública, independente de Deus. A secularização, o mal do século que os padres sinodais do Vaticano II atinou-se para ela, é esse movimento subliminar, sorrateiro, nos subterrâneos da nossa sociedade, dos nossos agentes de pensamento e de cultura, através da música, através até da igreja. A igreja também vai sendo contaminada com essa mentalidade, e a gente começa a pensar que a vida sem Deus é melhor. Isso é o secularismo. Está aí no mundo. E esta propaganda, ela entra no ouvido dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, também das pessoas adultas, como um sopro do demônio, dizendo: para que você ser escravo dele? Para que serve você ir à igreja? Vocês viram agora na pandemia, quando teve lockdown, todo mundo ficou em casa, ninguém foi à missa e a vida continuou do mesmo jeito? Nós não precisamos de missa, nós não precisamos de oração. A gente precisa curtir a vida, experimentar a vida, viver os sentidos. É essa a grande perspectiva que o secularismo faz as pessoas acolher. E junto do secularismo, nós temos o relativismo tão combatido pelo Papa Bento, que é uma desgraça enorme, que tira a consciência das pessoas, a consciência de responsabilidade, a consciência ética, a consciência moral. Isso tudo vai indo embora. Você passa a ser o seu próprio tribunal. Tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Deus não existe. Como praticar uma religião que diz que você não pode adulterar, que você não possa aventurar numa vida sexual mundana, desorbitada dos valores? É isso, a Europa está vivendo isso. Por que as pessoas não querem ter mais filhos lá na Europa? Por que os muçulmanos, as pessoas de outros lugares estão ocupando a Europa? Porque não tem mais filhos. O secularismo é tanto, o relativismo é tanto, que a vida perdeu o sentido. Eles vão caminhando por um caos existencial. E falta Deus. Porque é o orgulho, a arrogância de pensar: a gente tem dinheiro, a gente tem tudo, então nós não precisamos de Deus. Essa é a constatação. E nós, como agentes evangelizadores, precisamos pensar nisso. Nós não podemos ficar mortos. Aí uma comunidade que não anima, uma comunidade acomodada lá com aquele grupinho que tem, com a missa que celebra daquele jeito. Você não tem um encontro de jovens, você não tem um acampamento, você não tem um seminário de vida no Espírito, você não tem uma iniciativa de evangelização de porta em porta, você não tem momentos de formação espiritual. Vai morrendo. É uma comunidade morta que vai se estragando e estragando os outros. E nós somos culpados disso, porque as pessoas, os pagãos, têm direito ao anúncio do Evangelho. Um anúncio com vida, um anúncio com testemunho brilhante de vida. Agora, para isso, nós precisamos nos submeter ao poder da graça de Deus. É só pela graça de Deus que nós vamos realmente realizar esses trabalhos
tão importantes da evangelização e da missão da igreja. Fugir a toda essa preguiça espiritual, essa assídia espiritual que está na vida de muita gente na igreja. Aí force o entusiasmo pela evangelização. Vai morrendo. Tudo vai ficando passivo. E a gente acha que está tudo bem do jeito que está e não temos mais aquele entusiasmo de ir adiante. Hoje é preciso investir na pastoral, é preciso investir na evangelização, na liturgia, uma liturgia bem feita, bem preparada, cânticos adequadamente preparados para a liturgia, as pessoas bem compostas, bem organizadas na liturgia, tudo isso faz parte desse resgate da beleza também da liturgia, que ajuda na conversão das pessoas e na motivação da evangelização. Nós precisamos investir naquele novo que o Espírito Santo quer suscitar nas nossas paróquias e comunidades. Por exemplo, a dinâmica das novas comunidades, a dinâmica dos leigos, a formação de grupos leigos, de grupos de evangelização, investir na juventude, na criança. Nós precisamos evangelizar as nossas crianças porque os pais geralmente não sabem evangelizar os filhos. Não são capazes de fazer esse processo. Nós precisamos investir na música da igreja. É muita bagunça na liturgia da nossa igreja. E não ajuda a rezar. E não ajuda as pessoas a aprofundar a experiência do sacramento da Eucaristia, que é ápice e cume da vida cristã católica, como nos ensina aqui o Catecismo, o Vaticano II, na Sacrosanto Concílio. Então está posto diante de nós esta necessidade de uma mudança dos paradigmas da evangelização e da missão. É preciso detonar com aquilo que está morto, que está petrificado, que está mofado pelo tempo dentro das nossas comunidades. O mundo requer uma evangelização urgente. Presídios, escolas, favelas, comunidades rurais, comunidades dos centros das grandes cidades, edifícios, onde as pessoas vivem ali a tristeza da velhice, esperando a morte, sem que ninguém também as visite e as alimente com a fé. Nós precisamos desapegar das coisas, desapegar um pouco da nossa comodidade para assumir o dinamismo da evangelização na sua paróquia e na sua comunidade. Não se fechar. Não acostumar-se com aquele povo que está na igreja, porque aquele povo precisa ser preparado para evangelizar e para trazer mais gente para a igreja. O desafio é grande, não é nada pequeno. Nós temos diante de nós uma grande estrada a percorrer, que é a estrada da evangelização, que é a estrada do primeiro anúncio, desse testemunho bonito que nós devemos dar de pessoas católicas, fervorosas. A gente precisa renovar muita coisa. E essa graça ela precisa alcançar também o seminário, onde são formados os sacerdotes. Os padres precisam realmente ter esse empenho missionário. A gente tem uma leva muito grande de sacerdotes dispostos, que estão aí evangelizando, dando a cara a tapa, mas estão aí na coragem da evangelização. Formar evangelizadores. É muito triste quando você sabe, nessa paróquia tinha um grupo de 40 evangelizadores. Eles se encontravam para rezar, se encontravam para estudar, e uma vez por mês ia para os bairros evangelizar de casa em casa, rezando com as pessoas, levando as pessoas a Deus. E agora chega um outro padre que não gosta disso, e aí mata a iniciativa da evangelização. Isso é um pecado. É uma tristeza muito grande. Portanto, minha gente,
a alegria de poder participar com vocês desse congresso. Eu sei que aqui a minha voz ela é muito pequena. Ela é uma voz no deserto, ela não tem tanta importância em relação a outros que vão com muita competência, sabedoria e perícia dar a vocês elementos e subsídios importantíssimos para a compreensão desta nova evangelização urgente que se impõe agora à nossa igreja, para não ficarmos nessa pastoral de manutenção, mantendo aquilo que já mofou, que já derrancou, que já venceu. A gente precisa romper com isso. E o tempo é agora, não é amanhã, é agora. É agora que nós devemos romper com essas realidades e irmos adiante. Não esmorecer, não fugir da igreja, mas ajudar, tentar tirar a igreja, a sua comunidade, a sua paróquia do marasmo, para uma vida autêntica na evangelização e também no caminho da missão. Que Deus nos abençoe. Eu termino com uma frase aqui do Catecismo da Igreja, essa riqueza que nós temos, que fala exatamente desse caminho da missão e da evangelização. Enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo a ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho a todos os homens. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos. Citando aqui a palavra de Jesus. O mandato missionário, número 850, do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. E o fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez, meus queridos e amados irmãos, esta frieza na evangelização da Igreja esteja muito ligada à frieza na fé, como nos alertou o Papa Bento. A falta de fé anestesia o coração da pessoa. Você passa a ir à igreja para cumprir um preceito, para fazer aquelas coisas do dia a dia, mas sem deixar que a mensagem da igreja entre dentro do seu coração. Então essa proposta de renovação, ela é para todos nós. Não vamos manter aquilo que não dá certo. Não vamos manter o marasmo. Vamos manter aquilo que é abertura do Espírito para um anúncio da novidade do Espírito que nunca morre. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um bom congresso, que a Santíssima Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe a todos vocês, os organizadores desse congresso e todos os seus participantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a glória de Deus brilhe no coração de todos e que todos tenham um abençoado Natal e um abençoado Ano Novo. E vamos começar esse Ano Novo com propósitos seguros de que estamos no caminho certo, fazendo a vontade do Senhor, anunciando o seu nome e realizando a missão do seu amor. Assim seja. Amém.